Boa noite. Como foi anunciado quinta-feira passada, queria agradecer imensamente aos nossos telespectadores que nos acompanham. Semana passada tivemos uma presença ilustre e essa semana, no mesmo nível, tivemos o Pelé semana passada, agora temos o Garrincha, né? Então, o nível não abaixou, né? Então, mesmo nível. Tivemos o prefeito aqui falando com a gente sobre as perspectivas da cidade. E agora, nada mais, nada menos, né? Com muito orgulho, Tadeu Marinho, médico, uma pessoa que eu acompanho de longe pela sua ideologia política, né? Cara que pensa, pensa num contexto geral, não só o Estado, mas também, né, o mundo. E estou muito feliz em ter o Tadeu. O Tadeu Marinho é médico, né? E o que me levou a convidá-lo é o que nós falamos semana passada, que era a vacina. Vamos falar sobre a vacina hoje. Temos bastante mitos, né? Muitos fake news. E entender um pouquinho como funciona, de que forma que vai funcionar esse plano de vacinação, as perguntas que a gente tem que formatar e formalizar, que as pessoas estão com muitas dúvidas, né? Hoje mesmo, uma pessoa muito próxima a mim mostrou um vídeo, um fake news, uma pessoa que tomou vacina, passando mal, caindo no chão, tendo parapsia. Então, assim, é muita informação, né? Nem falo informação, é informação. E trouxemos aqui uma pessoa mais do que garimbada para falar um pouquinho sobre isso para a gente. Tadeu, muito obrigado por participar do nosso canal aqui. A população toda aqui já espera essa quinta-feira, né? Para a gente poder bater um papinho e a gente fazer como crescer um pouco a nossa audiência. Está com você a palavra aí, você tem um tempo de que você achar melhor, para poder se apresentar, e logo em seguida, no segundo bloco, eu vou fazer as perguntas importantes que a população está perguntando, tá bom? César, eu queria primeiro agradecer o convite e te parabenizar, né, por toda esse tipo de debate, de informação. Em um mundo, infelizmente, onde a mentira, né, o fake, né, a pós-verdade, né, ela lamentavelmente existe, e na vacina não é diferente. Então, quando você abre uma possibilidade de a gente conversar, né, para falar um pouco, pelo menos, sobre a verdade, que é muito necessário, de um tema muito importante, que é a vacina, que todos nós estamos, pelo menos, aí há um ano, né, desde março, pelo menos, quase um ano, esperando a tão sonhada vacina. E nesse período, como você disse, surgiram muitos fakes, muitas desinformações, né? E a gente acabou vivendo um momento de negacionismo, né? Negar a ciência, negar os cientistas, negar a verdade. Então, eu sou médico, me formei aqui na UF, sou médico pediatra de formação, eu tenho 38 anos de formado, nós fizemos esse ano agora em dezembro, e eu sou natural de Colatina, onde eu trabalhei a minha vida quase toda, né, em termos de medicina privada, pública. Eu sempre fui um funcionário público de carreira, funcionário do Ministério da Saúde, me aposentei, sou funcionário público do Estado, e fui secretário municipal de saúde da minha cidade, trabalhei na Superintendência, ou seja, eu trabalhei a vida inteira, mesmo antes do SUS, na saúde pública, né? E o SUS, quando surgiu a partir de 90, né, a gente está lá desde então. Então, sou um trabalhador, né, do SUS, né, um sanitarista, e que a gente tem um prazer enorme de fazer com que essa política aconteça. Eu tive o prazer, né, de ser escolhido 2 vezes para ser secretário de Estado da Saúde, no governo Paulo Artung, durante 10 meses, e no governo Casagrande, na primeira gestão do Casagrande, durante 4 anos eu fui secretário, e atualmente eu estou na Secretaria de Saúde como subsecretário de Planejamento e Transparência. Então, mais ou menos, né, é isso aí. Eu sou um militante, médico, né, fui e sou um trabalhador da saúde, um sanitarista. Então, estou aqui à disposição. Se eu puder contribuir, né, eu agradeço e fico muito feliz. Currículo bastante modesto, né? Esse, né? Imagina. Doutor, agora vamos seguir aqui. Eu queria, antes da gente fazer as perguntas potenciais, já chegaram 3 perguntas aqui para a gente, né? Nós ficamos anunciando desde de terça-feira,
que nós vamos estar aqui, e eu vou fazer essas perguntas mais no final. Mas, assim, são perguntas que eu acho que a população toda está em dúvida, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a eficácia da vacina, né? Um pouquinho da história das vacinas. Recentemente, mais de um mês atrás, eu fiz uma postagem sobre uma vacina da poliomielite, né? Como que isso, naquela época, a importância que tem. Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem poucos casos, né? Quantas vidas. Eu mesmo sou um deficiente físico, né? Mas a minha deficiência ela vem da espondilite, é uma doença crônica, né? Que ainda não tem cura. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história das outras vacinas, a importância dessas vacinas no dia de hoje, né? O senhor que já tem uma experiência muito grande, o senhor viu isso lá no passado, o descobrimento, a importância. A gente começasse essa fala, né, das histórias de outras vacinas, para que depois a gente pudesse entrar nessa vacina da Covid. Bom, eu acho que essa fala sua é muito importante, né? Porque as vacinas, elas salvaram e salvam milhões de pessoas, né? Da morte, das sequelas. E não vem de hoje, não. Elas estão aí, as pesquisas, os cientistas, né? Os médicos pesquisadores, há mais de 200 anos. Nós estamos falando de há mais de 200 anos. A vacina da varíola, por exemplo, ela foi descoberta numa experiência de um cientista inglês, o Jenner, lá em 1780, quando ele observava que as pessoas que ordenhavam, né, as vacas para tirar o leite, elas tinham pústulas nas mãos, que na verdade era uma varíola animal. E a varíola animal ela tinha uma menor do que a varíola humana, ou seja, ela tinha uma infectividade menor quando os homens pegavam. E ele, por muita curiosidade, o cientista, ele começou a injetar o líquido daquelas bolhas em pessoas. E estava, na época, uma mortandade muito grande. E ele viu que isso fez com que as pessoas tivessem varíola muito menor, né, em menor intensidade, em menor gravidade. E ele fez isso no próprio filho. Então, a vacina da varíola foi descoberta em 1800, entre 1770 e 1800. Para você ver, 200 anos. E nós fomos erradicar a varíola. A varíola foi erradicada do mundo em 1960 e poucos. Né? Nós estamos falando, então, de vacina que é pesquisado há 200 anos atrás, 250 anos atrás. Você deu um exemplo de várias pessoas que são sequeladas, né, pela poliomielite. Então, quem de nós não conhece, pelo menos nós que temos um pouquinho mais de idade, né, um parente, um amigo que tem uma sequela de poliomielite, né, de paralisia infantil? E nós conseguimos também erradicar a poliomielite do Brasil. Nós não temos casos de poliomielite no Brasil. Né? A vacina da BCG, da tuberculose, ela tem quase um século. Os institutos de pesquisa no Brasil, o Butantan, a Fiocruz, Biomanguinhos, eles têm mais de um século, 50 anos. Então, né, o que nós fizemos? Nós que temos netos, filhos, nós mesmos, como fomos crianças, nós somos vacinados. Né? Vacinamos os nossos filhos. Eu, como pediatra, indiquei vacina. Né? Hoje, meus netos, minhas netas são vacinadas. O cartão de vacina ele é um pré-requisito para você matricular na escola, diante da importância das vacinas na saúde infantil. E para evitar, lógico, sequelas, como eu falei, óbitos de criança. Então, hoje, o SUS oferece mais de 20 vacinas no seu calendário, né? No PNI, que a gente fala que é o Plano Nacional de Imunização. Eu, como pediatra, César, eu lembro de poucas vacinas que a gente tinha no calendário vacinal. E durante a minha vida de prática de pediatria, foi surgindo vacina contra a rubéola, vacina contra a meningite, vacina, né, contra a gripe, vacina contra rotavírus, né, contra a cachumba. Então, assim, a gente tinha 6, 7, 8 vacinas no sistema público de saúde, hoje nós temos mais de 20. Então, hoje nós protegemos as crianças nossas, adultos, disso, difteria, de tétano, o sarampo, que nós chegamos a praticamente erradicar o sarampo no Brasil, e isso que é o mais importante que a gente tem de frisar, essa ação anti-vacina, que não tem só aqui, mas no mundo inteiro, a desconfiança das vacinas, as pessoas acham que aplicam-se muitas vacinas nos seus filhos,
Aí tem um monte de pessoas anti-vacina no mundo que publicam na rede social que fulano de tal teve autismo, que fulano de tal fez aquilo, fez acolá. Isso faz com que nossa cobertura vacinal, que foi mais de 85%, 90% no Brasil inteiro, dessas vacinas que nós conhecemos no calendário, elas caíram. E o que surgiu? Está aí as notícias, está o sarampo em São Paulo de novo, o sarampo em Rondônia, né? Está voltando as doenças que nós tínhamos praticamente erradicado há 20, 30 anos atrás. Qual é a consequência disso? O fake, a mentira, né? E nós não estamos falando de nada aqui pago. Isso é uma questão gratuita. O Sistema Único de Saúde, ele tem um dos melhores planos de imunização no mundo, né? O nosso sistema, além de, como eu te falei, oferecer mais de 20 vacinas, tem uma eficiência fantástica. Se nós tivéssemos vacina suficiente hoje para vacinar todo mundo ao mesmo tempo, nós íamos ser o país que mais já tinha vacinado no mundo, pela nossa experiência de mais de 40 mil unidades de saúde no mundo que a gente tem. Então, qualquer pessoa que hoje tem rede social e abrir lá no Google e falar assim, cronologia das vacinas no Brasil, aí você vai ter lá quando é que surgiu o BCG, quando é que é a vacina do sarampo, quando é que foi a vacina da rubéola, e o gráfico de queda, nós tínhamos tantos mil casos de poliomielite, hoje não tem, tantos mil, e o que fez isso? Primeiro, a gente deve à ciência e os cientistas, né, que são as pesquisas, são as pessoas. E nós não podemos entrar numa lógica da negação. O nosso presidente, há menos de um mês atrás, ele falou que quem tomar a vacina ia virar jacaré. Tanto é que é meme hoje aí, né? Todo mundo de verde quando toma vacina. Olha bem, os presidentes do mundo inteiro, os ministros do mundo inteiro foram os primeiros a botar o braço para vacinar, estimularam, né, com dinheiro os cientistas a produzir vacina. O Brasil, desses países, o Brasil é a 10ª economia do mundo, o Brasil é o único país, dentre as 10 economias do mundo, que não tem uma vacina própria que eu falo pesquisada e nascida aqui dentro. Nós temos parceria, né, com o Sinovac da China, com o Oxford da Inglaterra, até a África do Sul tem uma vacina própria. Então, isso se deve ao quê? O desinvestimento na ciência, nos institutos que fazem pesquisa, não só de vacina, mas de medicamento, de tratamentos. Então, a ciência ela é fundamental para cuidar da saúde das pessoas. Então, lamentavelmente, no Brasil, né, a vacina nossa, nós estamos recebendo vacina a conta-gotas. Né? Por quê? Sem nenhuma crítica aqui política, mas assim, com muita coisa racional, porque a condução da nossa política de enfrentamento ao Covid, ela não foi central. Né? Aí tem um discurso de que o Supremo Tribunal Federal tirou a autonomia do governo, botou para o Estado, município. Não, quem coordena o SUS é tripartite, a União, Estado e município, quem coordena é o governo federal, fale Supremo ou não. Então, depende de quê? O ser humano tem empatia e ter responsabilidade com o cargo de presidente, de ministro, ou qualquer cargo público, para cuidar da vida das pessoas. Então, eu acho que isso fez com que a gente tivesse aí, né, nessa angústia. Quem que nós vamos vacinar primeiro? Por que vamos vacinar primeiro? Então, a gente pode falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas sobre as vacinas. Então, nós temos mais de 10, 15, 100 projetos de vacina no mundo. As que estão aí em voga, em ação, são essas que a gente vê noticiar todo dia. A Sputnik da Rússia, a Coronavac da China com o Butantan, né? É a Pfizer dos Estados Unidos, é a Moderna dos Estados Unidos, é a Janssen, né? É a AstraZeneca, ou seja, tem aí 8, 10 vacinas. Vai chegar um período, sabe, Lucas, que logo aqui na frente, talvez em 6 meses, 7, 8 meses, o Brasil tenha 4, 5 vacinas para ser usada na sua população. Como provavelmente a partir do final de semana que vem, a Oxford vão chegar às 2 milhões de vacinas da Índia e a gente deve estar começando a colocar ela também aí para vacinar pessoas. Talvez o Estado receba 40 mil doses, 50 mil doses, porque é 2 milhões para o Brasil inteiro. Então, assim, esse é a nossa expectativa. Nós cremos firmemente na ciência, então todas as vacinas elas são aprovadas por institutos científicos, que eu falei aqui, de mais de 100, 200 anos. Ninguém faz vacina em ninguém que a sua Anvisa, vamos chamar assim, não tenha aprovado. Né? E os processos de pesquisa de vacina são muito rigorosos, muito rigorosos. Tem fase 1, fase 2. Então, primeiro você começa a testar lá no
no tubo de ensaio, dentro do laboratório, depois você testa em animais, depois você testa em poucas pessoas, aí depois é que você sai para fazer, né, em maior número de pessoas, que neste momento, diante da pandemia horrorosa, que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil, aqui no Espírito Santo, mais de 5 mil, sabe? Todas as vacinas começaram em caráter emergencial. Então, isso está claro, isso está na Constituição, está na própria portaria do presidente, está na Organização Mundial de Saúde, que quando você tem, né, uma pandemia, um agravo muito violento para a saúde das pessoas, você pode colocar medicamentos, vacinas, produtos que estavam em pesquisa na fase 3, que é essa que nós estamos falando, né, já testadas e indo em maior quantidade, para elas funcionarem. E é o que está acontecendo hoje no mundo. Quem viu hoje, o Biden tomou posse ontem, e hoje ele já centralizou a campanha de vacina para ele, ou seja, para o governo central, coisa que o Trump, infelizmente, né, que tem a cabeça, o nosso presidente tem a cabeça parecida com o Trump, não fez. Lá ele descentralizou e lá eles têm vacina sobrando, só que estão se perdendo vacina, porque a distribuição, a logística não é muito correta. Então, volto a dizer, todo ano, Lucas, nós fazemos vacina de gripe. Essa vacina é a mesma modelo. É 2 a 8 graus que a gente conserva, é o nosso aplicador de vacina do nosso posto de saúde de Cariacica, de Colatina, de Linhares, de Vitória. É o mesmo, nossa mesma enfermeira, o mesmo técnico que está lá. É a mesma forma de aplicar a agulhinha no braço, ou seja, a logística nós temos. Nós temos experiência, como eu te falei, no mundo, ninguém tem experiência que o Brasil tem de vacinar milhares de pessoas em pouco tempo. Nós temos condições de vacinar 500, 1 milhão de pessoas por dia no Brasil. Então nós temos uma logística muito grande. No Espírito Santo, você vê, nós recebemos 101 mil doses, né, do Coronavac, vacinamos até ontem 4 mil pessoas. 4 mil pessoas. Então, quantas pessoas estão previstas ser vacinadas? 48 mil pessoas, né, mais ou menos, porque você tem que guardar a segunda dose. Se a gente tivesse a certeza de que não teria um hiato, ou seja, uma quebra na oferta de vacina, nós procuramos o Ministério, nosso secretário ligou para o Ministério. Nós poderíamos, em vez de vacinar 48 mil, vacinar 100 mil pessoas logo de cara, mas se a gente tivesse a certeza que daqui a 21 dias ia chegar a segunda dose dessas pessoas. Então, o que o governo está fazendo? Eu pego 48 mil pessoas, eu vacino e guardo no freezer as outras 48 mil doses para dar para ela, né, no segundo passo. Então, você pode, né, se você quiser fazer alguma pergunta, eu posso depois falar sobre o plano, né, alguma coisa. Então, eu acho assim, Lucas, fechando, que as pessoas têm de vacinar, que a vacina não é remédio, a vacina ela é uma prática coletiva. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, além de você estar se protegendo, você está protegendo outras pessoas. E o nosso sonho de qualquer vacina é o que nós aprendemos, algumas expressões, tipo imunidade de rebanho, imunidade coletiva, a gente pode falar sobre isso. Então, isso não é só na Covid, no sarampo é assim, na poliomielite é assim, qualquer vacina, quando ela cai de abaixo de 85%, tem possibilidade da doença voltar. Por isso que nós estávamos falando anteriormente que o sarampo voltou, que o outro voltou. Por quê? Porque nós relaxamos. Nossos pais, mães, avós, tios deixaram de levar os meninos para vacinar, né? As unidades não fecharam, as vacinas estão lá. Ao contrário, o Ministério da Saúde vem nos últimos 10, 15 anos aumentando o número de vacinas. Então, a gente tem de frisar muito isso, a importância de vacinar, de se vacinar e pedir que as pessoas se vacinem. Doutor Tadeu, o senhor falou quase não, falou tudo que precisava, né? Então, assim, primeiro eu esqueci de parabenizar o senhor e o governo do Estado. Logo no começo da pandemia, eu fui um defensor aqui do Hospital de Campana, bati muito no governo, né? Fiquei muito preocupado, até fiz uma indicação aqui do governo para que botasse no quebra-andagem do Hospital de Campana. Quando o processo foi bem explicado no futuro pelo governador, a importância que tinha de deixar esse legado para o município, para o Estado,
Cariacica mesmo hoje nós temos mais de 20 UTIs que foram deixadas através do Covid para que podemos também ter para outras doenças. Foi muito legal. Queria parabenizar muito, um abraço no nosso secretário, que tem feito um trabalho brilhante com a secretaria. Dando um abraço para ele, eu dou um abraço para todos os servidores. A gente sabe, eu fui presidente da Câmara por 3 mandatos aqui. Eu sei que eu não consigo administrar uma casa sem todos os funcionários, sem a gestão. Então, eu sei a importância que tem da sua subsecretaria e do outro subsecretário, o Reblin, como que vocês trabalham em conjunto e como que a saúde está bem entregue a vocês. E agora mesmo o governo do estado tem nos ajudado bastante, tem nos trazido bastante informações boas. O prefeito fez aqui declarações aqui na minha live, importantíssimas, da saúde da família, de aumentar o número de pessoas que vão ser atendidas. Então, eu queria agradecer muito ao senhor. Para a gente encerrar, tem 4 perguntas aqui que veio durante essa pergunta. Então, assim, eu vou perguntar uma por uma, para depois só não confundir. A primeira pergunta é o seguinte: quem está com Covid pode tomar a vacina ou tem que esperar ficar curado? Olha, quem está com Covid, ele está numa fase aguda da doença, então ele tem que esperar passar minimamente 30 dias, né, para que ele possa ser vacinado. Porque essa pessoa, hoje os trabalhos do mundo inteiro mostram que quem teve Covid tem minimamente uma proteção de 6 meses, minimamente uma proteção de 6 meses. Então, não quer dizer que essa pessoa que já teve Covid não vai ser vacinada, ao contrário, ela vai ser vacinada e precisa ser vacinada, porque já existe casos no mundo de reinfecção por Covid. Então, isso é importante lembrar. Primeiro que eu estou em infecção aguda, como é o caso da pergunta, então eu não vou tomar vacina nenhuma, não é o Covid. Tanto é que uma das contraindicações de qualquer vacina é quadro infeccioso agudo, febre acima de 38, então você não toma. Então, o seu sistema imunológico, ele começa a se resolver, vai começar a liberar os anticorpos, né, o IgG que a gente fala, a partir de 15, 16, 20 dias. Então, é importante que essa pessoa, no mínimo, pós sair da doença, fique 30 dias no mínimo para poder ser vacinado. Por quê? Porque ela tem anticorpos, né, e isso é importante. Continuar fazendo o quê? Usando máscara, higienizar as mãos, sabão, distanciamento, porque não é porque eu recebi a vacina, entendeu, Lucas? Isso é importante, esse espaço, que eu agora, estou vacinado, tomei minhas 2 doses, estou protegido, então eu posso ir para o bar tomar minha cerveja, jogar meu futebol, dançar. Não. Por quê? Nós falamos de imunidade coletiva lá atrás, não falamos? Imunidade de rebanho. Nós acreditamos que o Brasil vai conseguir a imunidade que a gente chama de rebanho ou que a gente, né, coletiva em dezembro, daqui a 1 ano, ou janeiro, se não faltar vacina, que achamos que 75%, 80% da população brasileira vai estar vacinada. Aí o vírus, ele para de circular porque não tem mais corpo para ele entrar, né? E mesmo as infecções que apresentarem, é como a gente tivesse, aí sim, não que o Bolsonaro fala hoje ou falava, aí, depois de 80%, provavelmente daqui uns 5, 6 anos, vai se transformar em uma gripe fraca, né? Quem tiver isso, não agora, né? Você vê aí a gravidade. Então, primeiro, não toma vacina quem está na fase aguda, mas vai tomar depois, no mínimo de 30 dias em diante. Isso o próprio posto tem essa regra. Segundo, pelo amor de Deus, nós não atingimos ainda e nem vamos atingir em curto prazo a imunidade coletiva. Então, a gente não pode relaxar nas questões, né, que são aí, distanciamento, evitar aglomeração e higiene. Por isso é fundamental. Aqui, doutor, você acredita que vamos vacinar esse ano ainda só os idosos e a área de saúde? Seguida, quando as pessoas acima de 75 anos serão vacinadas? E a última depois de vacinar os idosos, profissionais de saúde, qual o próximo grupo que entra no cronograma? Bom, isso me dá a oportunidade, Lucas, boa pergunta, de falar do plano, né, de saúde. Todos os estados, eles têm autonomia, assim como os municípios, mas o Ministério da Saúde, através do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, ele fez uma cronologia, né, colocando fase 1, 2, 3 e 4. Então, nessa fase 1, se nós tivéssemos agora recebido o total de vacinas que a gente esperava, nós acabaríamos com a fase 1, né, rápido. Então, quem é a fase 1?
trabalhadores da saúde, as pessoas com mais de 60 anos de idade que estão em instituições de longa permanência, pessoas também com deficiência que estejam em instituições, né, de abrigo, essas pessoas, os índios, né, e os quilombolas e os ribeirinhos. Essa é a fase 1. Só que, como eu disse, o Estado recebeu 100 mil doses, ou seja, o que dá para vacinar cerca de 48 mil pessoas, porque sempre existe uma perda na vacina, 3% a 4%. Então, nós vamos vacinar 48 mil agora. Mas quantas pessoas da fase 1 tem no Espírito Santo? 250 mil pessoas. Para que a gente pudesse... Eu, por exemplo, sou médico. Eu tomei vacina? Não tomei. Estou esperando a minha vez. Por quê? Porque eu não estou trabalhando dentro do hospital cuidando de doenças com Covid. Então, nós estamos vacinando as pessoas que são trabalhadores da saúde, enfermeiros, técnicos, terapeuta, né, o maqueiro, o cara do SAMU, quem trabalha com doente com Covid dentro do hospital, que é na UTI, que é na enfermaria, que é na sala vermelha da UPA. Esses são os profissionais de saúde. Então, os outros profissionais, nós não tomamos vacina ainda e pode ser que a gente tome vacina lá em março. Então, vai atrasar, com certeza, essa vacinação. Mas todas as pessoas, tenho certeza absoluta, que neste ano ainda nós vamos vacinar as pessoas. Então, assim, nós achamos que dentro de um mês vacinaríamos todo mundo na fase 1. Mas tem vacina? Infelizmente, não tem a quantidade. Então, isso vai atrasar. É como se fosse assim, vai atrasar um mês. Então, a primeira fase é essa. A segunda fase são as pessoas de 60 a 74 anos, né? O idoso sempre, tanto na gripe, qualquer doença respiratória, ele tem riscos de complicação. A terceira fase são as pessoas com comorbidade, hipertensão, problema no coração, muito obeso, né? Diabético, pessoas que fizeram cirurgias grandes, que fazem tratamento de remédio, artrite. Essas pessoas estão na fase 3, e depois, na fase 4, vai entrar as pessoas com uma idade menor, os trabalhadores da educação, né? Mas, assim, os idosos, eles estão nessa primeira fase, os internados. Mas, na segunda fase, os idosos já entram, que é de 60 a 75 anos. Eu acho que deve ser lá para abril, porque a Fiocruz deve começar a entregar uma quantidade de vacina muito grande a partir de março, né? E chegando o tal do IFA, que é o extrato lá que faz vacina da Índia e da China, o Butantan, ele pode produzir 15 milhões de vacina por mês e a Fiocruz 15 milhões de vacina por mês. Então, a partir de março, nós vamos ter minimamente uma produção de 30 milhões de vacina. Então, você imagina, nós temos 200 milhões de habitantes, por isso que a gente fala que até dezembro deste ano, o Brasil vai passar de 85% de cobertura, aí, se Deus quiser, e atingir a imunidade coletiva. Chegou uma pergunta aqui inusitada, o doutor Tadeu, até eu gosto de tomar uma cervejinha também, né? Mas aí a galera que toma cervejinha fica preocupada. É mito ou é verdade? Quem toma vacina tem que ficar sem ingerir algo 30 dias? Isso é mito, nada a ver. Quando você toma medicamento, tem alguns... vou só acender a luz aqui, só um pouquinho. Tá bom. Aí, Jolino, fica tranquilo, tá? Você que me perguntou, tá? Meio escureceu aqui. Mas, assim, quem toma medicamento, que tem metabolização no fígado, né, e outros, esses aí, de fato, são contraindicados, porque o álcool, né, ele é metabolizado, ele é transformado no fígado. Agora, vacina, não. Vacina nenhuma. E a vacina não tem essa cor de mito. Tanto é que eles falaram que não iam tomar vacina russa, porque, né, lá na Rússia, inclusive, foi um Deus me acuda na Rússia, porque lá o pessoal é acostumado a tomar vodka, né? E aí eles falaram que iam proibir 30 dias, mas não tem nada a ver, isso já foi tirado, isso, né? Eu acho que a bebida, nesse caso, ela é ruim neste momento, porque é muito difícil beber sozinho, você gosta de beber com os amigos, né? E aí você aglomera, aí você tira a máscara para tomar uma cerveja. Nossa preocupação da bebida é só essa. Então, como diz o outro, se for tomar uma cervejinha, eu sou botafoguense, sabe? Assiste o Botafogo perder, né, Lucas? Toma cervejinha em casa e tal, mas não tem nada a ver não, tá, gente? Isso aí é mito, isso aí, tá bom? Ano que vem, doutor, nós vamos ter que assistir jogo na terça-feira e sexta-feira, porque praticamente nós já estamos na segunda divisão. Vai ser uma TV pesada. Doutor, a gente tem
eu defendo, né, aqui na cidade, muito a área tecnológica. Eu acho que a cidade inteligente ela é fundamental para o crescimento, e também defendo muito que a tecnologia ela chegou e não tem como a gente não entender que ela dominou, né? Agora nós já estamos, o Dória, que é meu amigo, você sabe que o Dória é do Partidão também, ele sempre fala que agora nós vamos discutir a geração não é mais a Z, né? Como que lidar com esse monte de informação, né? E eu tenho umas gêmeas em casa de 9 anos, Marina e Valentina, que eu chamo ela lá para poder me ajudar mais a eu ter mais acesso às informações, que elas estão bem preparadas nisso. Inclusive, elas são muito boa no TikTok lá, que eu estou aprendendo, estou gostando pra caramba, né? Que é a nova ferramenta aí na rede social. E a gente tem que transformar, né, a rede em coisa boa, né? Tem muita coisa boa na rede, que ela fica um produto pronto, um produto mais barato. E eu defendo muito aqui as consultas online, na cidade de Cariacica, eu defendo as matrículas online, os pontos de ônibus com o horário certinho do ônibus, o vídeo monitoramento para saber os crimes. Então, mas no mesmo jeito que a gente tem essas informações boas, nós temos as pessoas também que fazem muito fake news, que as informações acabam atrapalhando muito a nossa saúde, a nossa segurança, tudo dentro disso. Nas suas considerações finais, que eu vou passar a palavra para o senhor terminar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, dentro do seu trabalho, que é a Subsecretaria de Transparência, se isso vai ser... porque a vacina agora ficou uma coisa muito de luxo. Luxo que eu digo assim, não é luxo por dinheiro, luxo por... Não, mas todo mundo quer tomar vacina. Então, assim, a gente está priorizando os grupos de risco, as pessoas... Eu entendo isso, é importante que a gente faça isso. Mas há uma discussão se isso pode ser passado na frente de pessoas que têm poder, que têm parentes e tal. Isso vai ser feito numa transparência legal, isso vai ser dentro de uma logística legal, e sabendo que a gente sabe que o mapa de risco que a Secretaria de Saúde fez aqui para o Espírito Santo, ela foi copiada quase no Brasil todo, né? Foi uma referência, nós somos uma referência aqui para o Brasil todo. O Renato lidou com essa... Renato no sentido de governador, né? O Renato parece uma pessoa íntima minha, assim. O nosso governador trabalhou muito bem nessa crise, né? Ele realmente liderou essa crise de forma bem ampla. Eu mesmo fui uma pessoa que eu não concordei com a doença que politizou, né? Virou uma doença política. Nós vemos o que os Estados Unidos está fazendo, nós vemos o que esse presidente louco do nosso país está fazendo com relação a isso, né? Tem muita coisa que eu concordo com o Bolsonaro também. Eu não gosto do extremismo, né? Nem de esquerda, de direita. Eu acho que a frente democrática, que realmente é importante, todos os aspectos para poder fazer o crescimento. Mas eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre isso nas suas considerações finais, porque nós já estamos estourando o nosso tempo, porque senão o nosso público vai matar a gente. Beijão, obrigado muito por tudo que o senhor passou para a gente, muita informação importante, então a população está pensando e está preocupada. E o Jolino, que me perguntou, está mais tranquilo, porque gosta de uma cirurgia danada. Legal. Bom, César, eu queria te agradecer pela oportunidade e me colocar sempre à disposição. Eu gosto da tecnologia, eu sou especialista em telemedicina, inteligência artificial e inovação, né? E eu vejo, assim, no Brasil nós estamos, assim, 30 anos atrasados nessa questão aí da telemedicina, que a telemedicina nos Estados Unidos começou há 30 anos atrás. E uma das coisas, se puder dizer que foi boas, mas que pelo menos nos impulsionou, foi justamente a tecnologia na época da pandemia. Então, assim, nós fizemos quantas lives, quantos webinários, né? Quantas reuniões. Hoje, na Secretaria, nós só fazemos reuniões por vídeo. Amanhã mesmo tem a reunião sobre o Observatório da Infância, que a gente faz parte, com as CETADs e com o Estúdio Jones. Vamos ter 200 pessoas na sala, né? Sala de reunião que eu falo do Zoom, como está aí. Então, ontem, em cima do que você falou, ontem cedo, nós fizemos uma reunião com a Seconte, que também tem a Miriam, que é subsecretária da Transparência, né, lá, com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância, eu, Reblin, o Prodeste, justamente para incluirmos, em cima do que você falou,
um quadradinho sobre vacinação, né? Colocar lá o nosso sloganzinho, né? Trabalha, vacina e confia, né? Que a gente criou, para justamente continuar nessa lógica da transparência que o governo quer e precisa, tanto é que nós somos um dos estados mais transparentes mesmo, tanto nas compras como, né, na nossa plataforma. Então, a população vai abrir a plataforma logo, logo, e vai ver lá do lado quantas vacinas diariamente foram aplicadas, vão ter perguntas tipo essas que você me fez, que todo mundo faz e que tem dúvida, com respostas simples, sintéticas. Nós estamos já criando isso, fizemos, como eu te falei, uma reunião ontem. Nós temos uma preocupação, como o Brasil inteiro tem, como usuários do SUS que nós somos, como eu te falei, eu estou esperando a minha vacina. Eu tenho mais de 60 anos, tenho comorbidade, mas não é a minha vez, porque eu não estou trabalhando com doente. Então, infelizmente, que eu espere com todos os cuidados mais um mês, 2 meses. Então, assim, essa coisa, essa cultura da empatia, do respeito, ela tem de prevalecer, né? Essas regras. Então, o que nós estamos já observando no Brasil? Nego furando fila, prefeito furando fila, fotógrafo de prefeito furando fila, vereador furando fila. Tanto é que hoje, se você pegar o Diário Oficial, nós publicamos hoje, no Diário Oficial de hoje, assinado pelo secretário, pelo Nésio, uma coisa relacionada à ouvidoria, que está ligada na minha subsecretaria, gerência de ouvidoria, para receber denúncias. Então, o governo e nós da saúde nos preocupamos, já colocamos hoje numa portaria o telefone da ouvidoria geral do Estado e a ouvidoria nossa da saúde, para que qualquer cidadão possa fazer uma denúncia, para que essa denúncia também, aquilo que a gente falou da verdade, ela vai ser apurada, mas que a pessoa coloque com fatos, descrição, se colocar nome. Então, isso que você coloca é muito importante, né? A questão, nós precisamos ser transparentes, queremos e vamos ser. Tanto é que nós estamos já, na primeira semana de vacina, colocando 2 ferramentas de transparência dentro das plataformas. O Ministério Público, nós entramos em contato com ele hoje, também está abrindo uma plataforma para receber denúncias. A polícia está fazendo. Então, assim, que bom, né, que todos os órgãos, tanto executivos como os órgãos de controle, que são os ministérios, que é o Poder Judiciário, né, as ouvidorias estaduais, municipais. Nós temos 27 ouvidorias municipais implantadas no Espírito Santo, falando dentro da saúde, tá, Célio? Então, nós já fizemos contato hoje, o meu gerente de ouvidoria, com essas ouvidorias, para justamente capacitá-los para receber essas denúncias. Agora, eu penso, né, que, de fato, lamentavelmente, nós estamos presos praticamente, mudamos a nossa vida, perdemos entes queridos, né, no ano passado, e todo mundo, né, vai naquela coisa de eu quero ser primeiro porque eu preciso ser protegido e tal. Então, lamentavelmente, isso existe, mas que a gente possa, né, barrar isso até que a gente tenha suficiência de vacinas, seja do Instituto Oxford, do Butantan, de outros que nós vamos comprar, da Sputnik que está querendo entrar. Aí sim, isso acaba quando tiver vacinas suficientes, e nós estamos pensando que a partir de abril o Brasil possa ter já vacina suficiente para tocar, né, respeitando os grupos aí de todo mundo. E eu acho que eu concordo com você, né? Nós, como eu te falei, estamos atrasados. Então, hoje é o mundo das cidades inteligentes, das economias criativas, né? Da informatização de todos os documentos. O Estado do Espírito Santo não usa papel mais. Nós usamos um sistema EDOCS, que acabou o papel. Se você pensar da economia até de cortar árvores, então o Espírito Santo precisa multiplicar isso. Então as prefeituras também têm de entrar nesse caminho da informatização de todas as suas secretarias. Nós, na saúde, temos um projeto do prontuário eletrônico, de uma regulação formativa. Nós vamos começar a implantar ainda esse ano a questão da telemedicina, principalmente nas especialidades que são difíceis. Então você pode, de um médico daqui, consultar um usuário nosso lá em Montanha, que dessas especialidades são difíceis, reumatologia, oncologia. Então, assim, o Estado é um Estado que está investindo muito em inovação, se acompanha isso, e quem não fizer isso, se preparar os nossos filhos, os nossos netos e as nossas gestões, seja elas municipais, estaduais, se elas não pensarem nessa questão, né, das cidades sustentáveis, cidades inteligentes, né, das PICs aí da vida, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Então, concordo plenamente com você e também isso faz parte dos projetos do governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde. Ok, amigo?
Então, seria essas considerações aí. E vamos vencer, com calma, paciência, respeitando, usando todas as formas de proteção, esperando. Se Deus quiser, nós vamos vencer. Okay? Um abraço a todos. Chegou uma pergunta aqui, doutor, muito importante, que acho que você está No Brasil, quantas são? quantas vacinas são produzidas, está sendo produzido no Brasil 100%? Tem alguma? Existe hoje no Brasil, o Instituto Butantan, o governo de São Paulo, comprou 6 milhões de vacinas, doses, né, que vieram da China, essas que estão sendo aplicadas. Tem 4 milhões e meio de vacinas produzidas no Instituto Butantan, guardadas, para que a Anvisa, nós estamos esperando que a Anvisa, amanhã, ela prometeu, ela dê aquela resposta de permissão de uso emergencial. Então, aí a gente já teria mais 4 milhões e meio de vacina para entrar já na semana que vem. Com mais 2 milhões, que hoje tivemos uma notícia boa, né, que a China está trazendo, a Índia está trazendo 2 milhões né, que é aquelas que o governo comprou, federal. Então, nós teríamos aí mais 6 milhões e meio de vacina a semana que vem para se juntar essa 6. Então, seria 12 milhões de vacina. O que representa isso? 6% da população brasileira. Tirando as crianças aí, gestantes, porque não foram testadas, só por isso que elas estão fora, né? Mas aí depois, como eu disse anteriormente, se o insumo, aquele tal do IFA, que a gente vai falar, né, aquilo é um insumo farmacêutico ativo, né? É como se fosse assim, eu tenho a panela, um Butantan, eu tenho a colher, tenho o liquidificador, e aí o bolo prontinho vem só para eu jogar dentro, bater e comer. Ou seja, com esse insumo, tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan, ele dilui, né? Ele qualifica, ele rotula, põe no vidro e distribui. A capacidade que o Instituto Butantan fala, na verdade, é de 1 milhão de doses por dia. E a Fiocruz também fala de 1 milhão de doses por dia. Aí a gente põe 15 milhões, mas eles falam que se tocar dia e noite, e é necessário, nós estamos vivendo uma emergência, o Brasil pode ter 40 milhões de doses produzidas aqui dentro, né, com a ajuda tanto da Índia como da China, por mês. E aí eu acho que com 5 meses, 6 meses, como eu falei, a gente atinge a totalidade de vacinas para todos os brasileiros. Absurdo, né, doutor? Você vê os Estados Unidos, você vê outros países, até emergentes, já com o dobro de vacina da população já para aplicar, e o Brasil ainda totalmente atrasado. Mas a ciência venceu, graças a Deus, e vamos seguir em frente para que podemos eu faço todas as minhas postagens, eu coloco vacina para todos, né, que todos fazer, e a gente acredita. Doutor, muito obrigado mesmo, espero trazer o senhor de volta aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse negócio de telemedicina, que é uma defesa minha também aqui no município de Cariacica, também que eu acho que é fundamental, que a gente sofre muito, principalmente com as crianças, que elas têm dificuldade nas periferias de marcar o neurologista, de ser acompanhada por esse processo. Então, assim, a telemedicina ela vai ajudar muitas mães nas periferias. Psiquiatria, dermatologia, psicologia, né? Assim, eu já vou pedir ao senhor que o senhor deixe um tempinho para o senhor, para a gente, na frente, a gente falar um pouquinho sobre a telemedicina aqui na nossa live. Obrigadão, com Deus. Um abraço a todos os telespectadores que nos acompanham, pessoal da Facebook, pessoal do Instagram. E dizer que quinta-feira, o nosso convidado aqui vamos falar sobre um pouquinho sobre um projeto lindo que tem ali em Poço de Santana, né? E a gente vai falar sobre as pessoas que trabalham, que doam o seu tempo, que doam o seu prazer, né? Que faz do seu trabalho uma doação. Um beijão, fique com Deus a todos, tá bom? Um abraço.